Olá, Deus abençoe a sua vida, dileto amigo. Vou falar sobre o que a Bíblia e o apóstolo Paulo falam acerca de casamento, separação, divórcio, celibato e um possível e novo casamento. E tomando por base 1 Coríntios capítulo 7, que vai até o verso 40, mas gostaria de destacar alguns versículos do capítulo 7 de Coríntios. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, mas por causa da incredulidade, cada homem tem a sua própria mulher e a sua mulher o seu próprio marido. Verso 9. Mas se não conseguirem dominar a sua natureza, que casem, porque é melhor casar do que arder em desejo, em paixão. No entanto, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte ou separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie ou se separe da mulher. Mas eu não, o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie ou separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver ou coabitar com ela, não se separe ou divorcie do marido. Quando Paulo fala, deixará seu pai, quando ele fala esse texto, ele está lembrando do texto lá em Gênesis. Deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos, os dois, se tornarão uma só carne. O apóstolo Paulo estava reafirmando que a vontade de Deus para o casamento não incluía a poligamia. A ideia de Paulo no casamento era um conceito do Velho Testamento e parte do Novo. Um casamento monogâmico, monoparental e indissolúvel. Há apenas duas condições perante a palavra de Deus, segundo Paulo e segundo a narrativa de Jesus, por causa da infidelidade, prostituição, lascívia e por causa da viuvez, morte de parte de um dos dois, do cônjuge, ou do marido, ou da esposa cristã. O apóstolo estava reafirmando a vontade de Deus para o casamento. Não incluía poligamia, uma prática tão comum na sua época entre os povos pagãos. Também o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios 7, estava refutando a ideia da dissolução banal do casamento, muito presente em sua época. O ideal de Deus é que o casamento só termine quando um dos cônjuges morrer ou por causa da imoralidade de um dos cônjuges. Romanos 7, de 2 a 3. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ao explanar seu pensamento sobre a lei, uma figura do casamento, o casamento, diz Paulo, é uma relação que dura a vida inteira. Somente a morte desfaz os laços conjugais.
O apóstolo trata discretamente o tema divórcio ou separação, sempre lembrando que ao abordar esse e outros assuntos, ele estava respondendo às perguntas enviadas pelos crentes de Corinto. Primeira pergunta: pode um casal cristão se divorciar? A essa pergunta, Paulo deu como resposta um indiscutível não. Seu não está registrado em 1 Coríntios 7, verso 10. Para não deixar nenhuma dúvida sobre o não, o apóstolo usa a expressão dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. A segunda pergunta: e se um casal cristão se divorciar? Homem e mulher divorciados podem se casar novamente? Respondendo a esta pergunta, Paulo dá uma orientação também de uma maneira clara, objetiva e indiscutível. Ele respondeu: se isso acontecer, permaneça sem se casar novamente com outra pessoa, ou que se reconcilie. Ao usar o termo mas, se o fizer, Paulo estava consciente de que o casamento de dois cristãos sinceros poderia chegar a um impasse. Então orienta os dois sentidos. Se é impossível manter o casamento, podem se separar, se divorciar. Lembrando do texto lá de Deuteronômio 24, quando Moisés autorizava o marido, dava a carta de libelo de repúdio, ou a mulher era repudiada, rejeitada pelo marido, levando esta carta de divórcio, de desquite, de Deuteronômio 24, entre outros textos, e ela estava livre para se casar de novo. Aqui não há apoio de Paulo a um divórcio, mas sim uma separação consensual. O que ele disse é que, não havendo possibilidade de continuarem casados juntos, não tem amor, não tem respeito, há infidelidade por parte de um dos cônjuges, casamento não consumado, entre outros, a mulher não foi achada virgem, como diz lá no Velho Testamento, entre outros textos, deveriam não se casar com outra pessoa, pois o casamento deveria ser para toda a vida. Um cônjuge crente vivendo com um incrédulo para viver uma vida cristã melhor, ele pode pedir a separação? Os coríntios fizeram essa pergunta a Paulo num contexto da sociedade que eles viviam. Ora, a sociedade romana e grega em que vivia Paulo era extremamente promíscua. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. Viviam numa lascívia, num pecado, numa pecaminosidade atroz. E um casal crente poderia estar abalado. Uma mulher crente com um homem incrédulo, ela não se renderia, ou ela não se faria ou daria consentimento às práticas pagãs, lascivas, de sexualidade que ele trazia para dentro do casamento. Infidelidade, morte, luto por parte do cônjuge, porneia, a palavra grega vem de pornografia, licenciosidade ou sexo lascivo. Paulo fala isso, e porque ele entende na instituição casamento como algo santo da parte do Senhor. A vida cristã do cônjuge crente
iria influenciar a vida do cônjuge não crente, a ponto de trazê-lo a Cristo, bem como os filhos nascidos fruto desse relacionamento, desse amor, desse casamento. Paulo estava assim incentivando o cônjuge cristão a viver uma vida melhor no casamento. Após sua experiência de conversão a Cristo, suas palavras então estão, em harmonia com a orientação de Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 2. Aqui Paulo responde da seguinte maneira: se o cônjuge deseja realmente divorciar-se ou separar, deixe-o ir. Ele fala isso em 1 Coríntios 7,15. Essa é a chamada, na teologia, causa pétrea, ou lei pétrea, ou cláusula de exceção paulina para o divórcio ou a separação. Jesus também deixou uma cláusula de exceção: a imoralidade sexual, pornografia, porneia, registrada no Evangelho de Mateus 19, verso 9. A maioria dos pastores, dos teólogos que comentam esse assunto, separação, divórcio, novo casamento, eles dão 3 exceções, ou 3 liberdades, ou respaldo bíblico para uma separação judicial, como chamam os advogados, um divórcio consensual e um novo casamento, uma nova núpcia. Viuvez, luto, morte por parte de um dos cônjuges, maus tratos, aí vem violência sexual, violência física, etc, etc, etc. E imoralidade por parte de um dos cônjuges. Mas sobre a sua orientação acerca de um novo casamento, não deixou muito claro, porque isso gera dúvidas. Existem na história da igreja posições diferentes ou visões diferentes ao que o Paulo diz, ou quer dizer com a frase: o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Os que defendem a ideia, não há possibilidade de um novo casamento, mesmo para cônjuge crente, cristão, abandonado ou repudiado, se apropriam do texto de Romanos 7, versos 2 e 3, e 1 Coríntios 7, verso 39, que diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela, a mulher, ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo meu parecer, dizendo Paulo, ela, a mulher, será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Ora, a Bíblia fala que o homem não esteja só. Far-lhe-ei, ou farei, uma adjutora, uma auxiliadora idônea. Nego, auxiliadora idônea no hebraico. Ajudadora, auxiliadora, cooperadora. Não é vontade do Senhor que o homem esteja só e infeliz num casamento. Não é que Deus gosta do divórcio.
ou da separação. Não é da vontade do Senhor o divórcio, mas, porém, segundo o texto bíblico, segundo pastores, teólogos e os melhores comentaristas do Velho e do Novo Testamento, Deus deu uma concessão, uma liberdade para o divórcio, para a separação, por causa da dureza dos corações dos homens. O apelo é para a reconciliação, mas se você não tem jeito, se o caminho é a separação, o divórcio, Deus faz vista grossa. E nós temos que arcar com as consequências. Mas Paulo, o texto de Paulo, em Romanos e Coríntios, capítulo 7, sem dúvida alguma, segundo os melhores exegetas ou intérpretes do Novo Testamento, teólogos e pastores, Paulo dá respaldo para um possível segundo casamento ou matrimônio. Se isso está acontecendo na sua vida, peça misericórdia a Deus. O divórcio, a separação nem sempre é a melhor solução. Ore, busque a Deus, se reconcilie com o seu marido, com a sua esposa. Vou falar um texto uma vez, fazendo estágio numa igreja, em que o pastor estava diante de um casal a ponto de se separar, não tinha mais jeito. Então ele leu aquele texto quando Jesus ressuscita Lázaro. E ele diz para a irmã, a esposa, o marido do lado, o pastor na mesa sentado e eu na ponta, como recém-formado em teologia. Minha irmã, você crê que assim como Jesus abençoou, ressuscitou a Lázaro do túmulo que estava morto há 4 dias e voltou a andar a vida, ele pode fazer esse milagre no seu casamento? Graças a Deus, aquele casal voltou. Mas se você não tem jeito, se já chegou na sua porta do seu lar, o fantasma da separação ou do divórcio, seja feliz, procure alguém no Senhor. O texto é bem claro, case, contanto que se case no Senhor. Abra o seu coração para outra pessoa, para um segundo relacionamento. Eu, particularmente, não sou favorável ao divórcio, à separação. Mas se não tem mais jeito, não tem respeito, se não há mais confiança, não há mais amor, o divórcio, eu entendo a separação como o último do último recurso. Quando não resta mais possibilidade nenhuma de retorno, de reconciliação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu casamento. Continue acreditando no casamento, porque casamento é e continua sendo a ideia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua vida conjugal, a sua vida espiritual, matrimonial. Que Deus abençoe. Amém.